Na madrugada de 18 de agosto de 1590, mais de 100 colonos ingleses simplesmente desapareceram da ilha de Roanoke, na Carolina do Norte, sem deixar vestígios. Quando o governador John White retornou de uma viagem à Inglaterra, encontrou apenas uma palavra misteriosa gravada em uma árvore: Croatoan. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com aquelas pessoas, mas Roanoke não é o único caso. Ao redor do mundo, comunidades inteiras têm desaparecido durante a noite, deixando para trás apenas perguntas, sem respostas e teorias que desafiam qualquer lógica. Vamos começar com um dos casos mais perturbadores da história moderna. Em 1930, na região ártica do Canadá, um caçador de peles chamado Joe Labelle chegou a uma vila inuit às margens do lago Andikuni. Joe conhecia bem aquele lugar, tinha visitado várias vezes e sempre foi recebido com hospitalidade pelos cerca de 2.000 habitantes. Mas naquele dia de novembro, algo estava terrivelmente errado. Quando Joe se aproximou da vila, esperava ouvir os sons habituais: crianças brincando, cães latindo, pessoas conversando. Em vez disso, foi recebido por um silêncio ensurdecedor. Ele caminhou pelas ruas desertas e percebeu que as fogueiras ainda estavam acesas dentro das casas. Panelas com comida estavam sobre o fogo, como se as pessoas tivessem simplesmente levantado e saído no meio das refeições. As roupas e pertences pessoais estavam todos nos lugares, incluindo rifles essenciais para caça e sobrevivência no Ártico, algo que nenhum Inuit jamais deixaria para trás voluntariamente. O mais perturbador: os cães de trenó da vila foram encontrados mortos, amarrados às árvores, tendo morrido de fome. Nenhum Inuit abandonaria seus cães desta forma. Esses animais eram vitais para a sobrevivência no Ártico. Joe Labelle correu para avisar as autoridades. A Polícia Montada Real do Canadá enviou uma equipe de investigação e o que eles encontraram só aprofundou o mistério. Os túmulos do cemitério local haviam sido abertos, mas os corpos não foram levados. Por que alguém abriria túmulos e não levaria nada? Que tipo de ritual ou emergência causaria isso? Investigadores passaram meses procurando pistas. Não havia sinais de luta, não havia pegadas levando para fora da vila, não havia sangue. 2.000 pessoas simplesmente evaporaram. As teorias eram inúmeras. Alguns acreditavam em abdução alienígena, outros falavam sobre espíritos Wendigo da mitologia Inuit, e havia quem sugerisse que toda a comunidade havia caído, através do gelo, em algum tipo de acidente coletivo impossível. Mas nenhuma teoria explicava todos os detalhes: as fogueiras acesas, os túmulos abertos, os cães mortos, amarrados. Agora, se você acha que este é um caso isolado de uma época sem tecnologia, prepare-se. Em 1999, na China, algo igualmente inexplicável aconteceu. A vila de Hoya, na província de Henan, com cerca de 400 habitantes, desapareceu completamente em uma única noite. Mas antes de contar o que aconteceu, que tal se inscrever aqui no canal? Isso me ajudaria muito. E se possível, deixe também o seu like. Eu ficaria ainda mais animado em continuar produzindo conteúdo sobre o mundo. Moradores de vilas vizinhas relataram ter visto luzes estranhas no céu naquela noite, mas de manhã, quando foram verificar, não havia ninguém em Hoya. As casas estavam intactas, a comida estava sobre as mesas, as crianças haviam deixado seus brinquedos espalhados pelo chão, mas não havia nenhuma pessoa. O governo chinês fechou a área imediatamente e proibiu jornalistas de se aproximarem. Até hoje, os registros oficiais sobre Hoya são extremamente limitados e o governo mantém silêncio absoluto sobre o caso. Testemunhas que viviam nas redondezas relataram que militares chegaram em grande número e isolaram completamente a região por semanas. O que eles encontraram? O que eles estavam procurando? Ninguém sabe. Mas talvez o caso mais bem documentado e investigado seja o desaparecimento da tripulação do Mary Celeste em 1872. Este não é tecnicamente uma cidade, mas o mistério é tão profundo que merece menção. O navio foi encontrado navegando perfeitamente no Oceano Atlântico, com as velas armadas. A carga intacta e valiosa, comida fresca na cozinha, mas absolutamente nenhuma pessoa a bordo. O bote salva-vidas havia sido lançado ao mar, mas por quê? O mar estava calmo, o navio estava em perfeitas condições. O capitão deixou seu cachimbo e tabaco. A roupa de sua filha pequena estava em sua cama. Tudo indicava que as pessoas abandonaram o navio com urgência extrema, mas sem sinais de pirataria, tempestade ou qualquer ameaça visível. Investigadores marítimos analisaram cada centímetro do Mary Celeste. Não havia sinais de violência, não havia água nos porões, não havia danos estruturais. O último registro no diário de bordo era de 10 dias antes, completamente normal. Uma das teorias mais aceitas envolve vapores de álcool da carga, criando uma explosão, mas não havia sinais de fogo ou explosão no navio. Outra teoria sugere que uma tromba d'água criou pânico, mas por que o capitão experiente abandonaria um navio perfeitamente navegável? Até hoje, o Mary Celeste permanece como um dos maiores mistérios marítimos da história. Voltando para a terra firme, temos o caso de Roer Verde no Brasil.
Em 1923, esta pequena vila no interior foi encontrada completamente abandonada. 60 pessoas que viviam lá desapareceram sem deixar rastros. O que torna este caso particularmente arrepiante é que testemunhas de uma vila próxima relataram ter ouvido gritos aterrorizantes vindos de roer verde durante a noite, seguidos por um silêncio profundo. Quando foram investigar na manhã seguinte, não havia ninguém. As portas das casas estavam abertas. Objetos pessoais estavam espalhados pelas ruas, como se as pessoas tivessem largado tudo e corrido. Mas corrido para onde? Equipes de busca vasculharam a floresta, ao redor por quilômetros. Não encontraram nenhum corpo, nenhuma pista, nenhum acampamento. Era como se 60 pessoas tivessem sido arrancadas da face da terra. A única pista deixada foi uma mensagem confusa escrita no quadro negro da escola local: não há salvação. O que isso significava? Salvação de quê? Teorias sobre esses desaparecimentos em massa variam do científico ao paranormal. Alguns pesquisadores sugerem fenômenos geológicos raros, como liberação súbita de gases tóxicos do solo, que causariam desorientação em massa. Mas isso não explica por que não encontramos os corpos das vítimas vagando confusas pela região. Outros falam sobre vórtices magnéticos que causariam distorções temporais ou espaciais. Parece ficção científica, mas a física quântica nos diz que o universo é muito mais estranho do que imaginamos. Há também teorias sobre armas secretas testadas por governos. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética desenvolveram tecnologias experimentais de controle mental e armas de frequência. Será que algumas dessas comunidades foram vítimas de testes militares que deram errado? Isso explicaria por que alguns governos são tão secretos sobre certos casos e por que áreas são rapidamente isoladas e investigações são bloqueadas. Mas e quanto às explicações mais mundanas? Em alguns casos, é possível que comunidades inteiras tenham fugido de ameaças reais. Gangues criminosas, milícias, epidemias. O medo pode fazer grupos inteiros abandonarem tudo que possuem. Mas mesmo essas explicações não cobrem todos os detalhes perturbadores. As refeições servidas, as fogueiras acesas, os pertences valiosos deixados para trás. O que todas essas histórias têm em comum é a sensação de que algo interrompeu violentamente a vida normal dessas pessoas. Não foi planejado, não foi gradual. Foi súbito, urgente e completo. E em cada caso, as autoridades parecem mais interessadas em encerrar as investigações do que em descobrir a verdade. Por quê? O que elas sabem que não estão nos contando? A realidade é que nosso planeta ainda guarda segredos profundos. Existem lugares onde bússolas giram sem controle, onde aviões desaparecem sem deixar destroços, onde navios são encontrados vazios flutuando em oceanos calmos. Talvez existam fenômenos naturais que ainda não compreendemos, forças da natureza que só se manifestam em circunstâncias raras e específicas. Ou talvez haja explicações mais perturbadoras que alguns preferem manter escondidas. O que você faria se acordasse amanhã e descobrisse que todos na sua cidade desapareceram durante a noite? Se você fosse a última pessoa, cercado por casas vazias, carros abandonados, telefones tocando sem ninguém para atender. Esses casos nos lembram que, apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento científico, ainda há mistérios neste mundo que desafiam qualquer explicação racional. E o mais assustador é saber que pode acontecer novamente, a qualquer momento, em qualquer lugar.